Tô o chazinho. Muito bem, muito bem. Mini live de sábado à noite. Nossa. Mini live de sábado à noite. Assunto legal, assunto interessante, com um tom leve de sábado à noite. Mini live de sábado à noite. Não é para ser pesada, né? É para ser leve. E tudo começou com uma brincadeira que aconteceu essa semana, um pensamento que eu tive, algumas lembranças que eu tive também, e aí vou compartilhar isso contigo, e traz um ensinamento importante, tá? Traz um ensinamento importante. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou colocar um título aqui que eu vou colocar um título bem-humorado de sábado à noite, tá? E aí entendedores entenderão, tá? Quando eu botar vocês vão ver. E aí eu leio. Vão entrando aí. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vinda. Tá? Live leve. Live leve de sábado à noite. Boa noite, boa noite. Vou contar primeiro uma história engraçada. Não tem nada de engraçado. Não tem nenhuma história engraçada. Não tem nenhuma história engraçada. Olha aqui, ó. Coloquei de brincadeira, tá? O texto da live, eu poderia botar o texto da live como sendo Hormese, leve no sábado à noite. Mas eu botei aqui para vocês já irem se acostumando. Quem está me conhecendo há pouco tempo, eventualmente eu falo de assuntos complexos de uma maneira bem leve. E essa é uma frase que eu costumo colocar de brincadeira, assim, que eu falo sobre andar de meia no porcelanato. Então não vai ser de meias no porcelanato. Vocês já vão entender o que é. Então, hoje é para a gente falar de uma maneira leve sobre hormese. Eu já vou explicar o que é isso. Mas vou começar falando por que eu decidi que eu ia fazer essa live. Eu decidi que ia fazer essa live porque eu vinha vindo de carro com a dona Sabrina. Dona Sabrina é minha mulher, minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, para quem não sabe, para quem está chegando. Eu vinha vindo de carro, eu acho que foi ontem isso. Hoje é sábado, 24 de abril. Eu acho que foi ontem, sexta-feira, tenho quase certeza que foi ontem. Eu passei por uma avenida aqui e vi uma cena que é assim, ó, tinha um catador de lixo. Na verdade ele é um cara que trabalha com reciclagem, né? Mas é que é das antigas, assim, ele é catador de lixo mesmo, ele vem desde antes da época da reciclagem, assim. E eu me lembro desse cara da minha infância, assim. Eu me lembro desse cara quando eu era muito pequeno. Esse cara, ele já existia. Voltei, tava falhando aqui. Voltei. Me confirmem se estão me vendo, estão me escutando, porque deu uma pane aqui, desligou tudo. Vou esperar alguém me confirmar se está me vendo, se está me escutando. Voltou? Tá, maravilha. Então, vou voltar à história. Passei, tinha um catador de lixo e esse cara já existia aqui na minha cidade há muito tempo, eu era jovem. Esse cara é um cara negro, eu não sei dizer a idade dele, justamente porque eu já vou contar agora. Eu era muito pequeno e esse cara era um personagem na cidade, porque ele catava lixo, tinha um carrinho assim que ele empurrava o carrinho. E esse cara é uma tora, musculoso demais, monstro, assim, cara, assim, ó, o cara musculoso mesmo, trincado, musculoso, grandão, assim, pô, cara negro, forte, porrada mesmo. E isso eu era uma criança e chamava atenção. Me chamava atenção que esse cara, ele vinha empurrando aquele carrinho, uma monstro, assim, o musculoso, disse, porra, cara, porrada, empurrando aquilo ali. Ele já era velho, assim, entre aspas, claro, eu era uma criança, né? Então, vamos dizer assim, ele já era um adulto, já, sei lá, de 20, 30, sei lá, há muito tempo. E eu passei ontem por ele, claro, ele tá quebrado, né? Tá quebrado, não tem mais músculo, não tem mais nada, tá quebrado.
Mas o problema é que assim, ó, ele é um cara de rua, ele é um cara super maltratado da vida. Super maltratado da vida. E sinceramente, ontem eu passei por ele assim, disse, nossa, esse cara ainda é vivo. Esse cara ainda é vivo. Que isso, eu contei a história para Sabrina e disse, esse cara aqui catava lixo há 230 anos atrás. Era um monstro, é um personagem da cidade. Eu achei que esse cara tinha morrido há 20 anos. E esse cara tava ali, não é musculoso mais, mas tava ali, catando o lixo dele ali, ó. Tá? Incrível. Eu disse, nossa, eu achei que esse cara tinha morrido há mais de 20 anos. Total, com certeza. Tá? Guarda essa história, depois eu vou continuar daqui. Guarda essa história, depois eu volto aqui. Tá? Agora eu vou contar outra parte que é meio mórbida, meio estranha para vocês, não estão acostumados, mas relaxem, né? Marcelinho, estudante de medicina, primeiro semestre, a gente estuda anatomia. Demais, assim, muita anatomia. O primeiro ano inteiro a gente estuda muita anatomia. E como todo mundo sabe, a gente estuda anatomia em modelos tridimensionais, assim como em cadáver, a gente estuda anatomia em cadáver, tradicionalmente. E a minha Universidade Federal tinha lá os cadáveres e a gente estudava. Me lembro quando o professor falou assim, ó, tinha um cadáver, um modelo anatômico que a gente chama, né? Um modelo anatômico. E o professor falando, olhem, prestem atenção, olhem como é difícil morrer. Olhem como é difícil morrer. Aí ele começou a mostrar assim, ó, o pulmão, fim da linha. Pâncreas, fim da linha. Intestino, tudo doente. E foi assim, ó, tinha nome, os cadáveres do anatômico tinham nomes. Esse que eu tô falando era exclusivamente sobre um, que era lá, eu me lembro até hoje, assim, ó, da segunda mesa lá. Aquele cara era o que a gente mais estudava. Ele tinha todas as doenças do mundo, aquele cara tinha, tá? Eu sonhei com esse cara uma vez. Sonhei que ele estava sentado na mesa do anatômico. Meu Deus. Mas assim, eu me lembro, o que eu quero falar que o professor falou assim, ó. Olhem como é difícil morrer. E essa pessoa aqui adoeceu durante a vida inteira. E ele morreu de trauma no final. Depois tinha a causa morte. Não interessa. O que interessa saber? Interessa saber que o nosso corpo é uma máquina absurda. O nosso corpo é uma máquina... Tá? Voltem agora assim a esse modelo anatômico lá do estudo da anatomia. Que foi adoecendo. E morreu de trauma, morreu atropelado, sei lá o que foi. E olhem esse catador que eu falei que ele já era adulto quando era uma criança e agora ele está ali catando lixo. Quantos de vocês conhecem pessoas que nunca se expuseram a nenhum risco e tem uma morte por doença em idade adulta, jovem ou não velho, ou com poucas doenças acumuladas? O fulano nunca adoeceu, nunca teve nada. E aí infartou e morreu. Aos 50 anos, infartou e morreu. Fulano nunca teve nada. Então a pneumonia é uma gravidade, um horror, fica internado, dreno de tórax, um horror. O que vocês têm que entender? O nosso corpo ele é uma máquina e ele não é uma máquina que se beneficia do conforto e do cuidado, por mais incrível que pareça. Por isso que eu botei essa frase aqui embaixo, assim, não vai ser com meias no porcelanato. O corpo que fica forte, saudável, com perspectiva de longevidade, é o corpo que é desafiado. Voltem aos casos que eu comentei aqui. O corpo que ganha resistência é aquele que tem a sua resistência testada ao longo do tempo. Não é de meia no porcelanato, não é com a temperatura controlada e não é com a comidinha da mamãe a todo momento que a gente vai atingir grandes longevidades e grandes performances na vida. Não é. Porque o nosso corpo ele não nasceu para o conforto, por mais incrível que possa parecer. Ele nasceu para o desafio. E quando a gente desafia o corpo e ele precisa sobreviver,
se dá esse fenômeno de hormese. Hormese são as adaptações biológicas que o corpo desenvolve frente a estímulos e que é dependente da dose. Essa é uma bela definição de hormese, tá? Uma bela definição de hormese, assim, ó, hormese são as adaptações sofridas pelo corpo em resposta a estímulos que dependem da dose. Significa o quê? Uma coisa que pode nos matar na dose certa nos deixa mais forte. Vocês já ouviram falar? Vem daquela coisa, o que não mata nos fortalece, etc. Vem desse conceito, assim. É um conceito de que, de acordo com a injúria sofrida, dependendo da dose, o nosso corpo recebe aquele estímulo, interpreta e tem meios naturais de gerar respostas adaptativas para que a gente fique mais forte. Por isso é que se vê essas pessoas assim que eventualmente passam muito mais trabalho, entre aspas, na vida. Essas pessoas eventualmente têm mais resistência do que aquelas pessoas que são poupadas de tudo. A gente consegue perceber isso em várias escalas na medicina, em várias escalas no estilo de vida. Uma delas vocês já conhecem, assim, ó. O excesso de higiene na infância tende a promover um aumento das doenças alérgicas e inflamatórias, exacerbações inflamatórias. Já ouviram falar isso? Que a criança que se suja mais tem menos alergias, não tem asma. Isso tem um pouco, mas assim, ó, vejam bem, infecções podem matar uma pessoa, mas a exposição a um certo grau de patógenos, de bactérias, de vírus, de protozoários, vermes, a exposição gera uma resposta imunológica que, no balanço das respostas imunológicas entre a proteção contra infecções ou as alergias, prioriza as infecções, nos deixa mais forte contra aquilo e não desenvolve aquelas reações alérgicas e exacerbações inflamatórias tipo asma, tá? Essa teoria da higiene, ela não é completa e ela tem vários pontos falhos, mas uma coisa é verdade: o estímulo é necessário para gerar uma resposta adaptativa. Outra vocês conhecem também, que é a musculação. Uma pessoa que não faz exercício físico, ela perde massa muscular e massa óssea. No momento em que essa pessoa começa a fazer exercício físico e sair do sedentarismo, e aquele músculo começa a contrair, e aqueles ossos começam a ser tracionados pelos músculos, se dá uma adaptação. Já sei, Marcelo, que é adaptação. Dor, eu fico dolorida, eu vou para academia, eu sinto dor. Dor é uma parte da adaptação, porque na verdade houve lesão muscular e o corpo precisa ficar mais forte para sobreviver àquilo. Isso também acontece com o frio, com o calor. Hoje eu me lembrei, porque hoje eu fui pescar e não levei roupa, e tá um pouco de frio lá. E na hora a gente fez, tá frio, né? Na hora o corpo já gera respostas adaptativas, de contrair os pelos para segurar uma camada de ar na volta da pele para ser isolante térmico, a gente se mexe mais, se contrai para produzir calor, mas também nos bastidores a gente converte mais hormônio T4 em T3 ativo para liberar calor. Então, claro, a gente pode morrer de frio, não pode? Pode morrer de frio. A gente pode morrer de frio. Mas se o frio ao qual a gente é exposto é uma dose tolerável, as respostas adaptativas são benéficas. A exposição ao frio mesmo tem essas adaptações imediatas que eu falei, contração dos pelos e tudo mais. Tem essa mais tardia da conversão de T4 em T3 e tem uma mais crônica de ligar os genes que convertem a gordura comum em gordura marrom. Isso acontece em todos os mamíferos e no homem também. Então a exposição aguda ao frio tem alterações agudas, subagudas e crônicas. As crônicas melhoram o metabolismo no longo prazo. A pessoa que tem amplitude na temperatura, que se expõe ao frio e ao calor, tem um metabolismo melhor do que a pessoa que está sempre exposta à temperatura controlada. Isso é uma das coisas. Então, exercício físico, exposição ao frio e ao calor.
a própria questão do terreno é verdade, não é com meia, não é caminhando de meia no porcelanato que a gente vai ter estabilidade e propriocepção. Estabilidade e propriocepção são características das articulações quando, para a gente caminhar em terrenos irregulares, a gente precisa ter ligamentos e tendões e músculos fortes. Quem está sempre protegido, com um tênisinho confortável, com um salto para relaxar o tendão de Aquiles, sempre caminhando num lugar protegidinho, pisa numa pedra, torce o tornozelo, fratura o quinto metatarso, fratura o ossinho do lado do pé, tem uma distensão ligamentar, tem que botar botinha ortopédica, ficar um mês. Por quê? Porque não está preparado para o estresse, mas o corpo tem respostas adaptativas, mas ele fica esperando para ver quem tu é. Quem tu é? Tu é uma pessoa que usa o tênisinho de saltinho e anda de meia no porcelanato? Bom, tu não precisa ter músculo forte, nem ligamentos, tu não precisa ter uma resposta adaptativa ao estresse. Por quê? Porque tu não tem esse estresse. Então a gente quer envelhecer bem. Olha aqui, ó, pause na live, já, pause na live. Dona Sabrina pegou bem o pause na live, tá? Pause na live. Presta atenção aqui, que tá olhando as fofocas junto aqui com a live. Presta atenção em mim, tá? Não olha para novela nem para nada, olha aqui para mim. Presta atenção. Hormeses são respostas biológicas que o corpo dá frente a exposições e a estímulos de acordo com a dose. E o corpo, recebendo esse estímulo, se torna mais apto, mais hábil, mais forte para sobreviver àqueles estímulos. Se a gente aumenta a dose, a gente vai ficando cada vez mais forte, assim vai. Então olha aqui, ó. A gente não quer viver bem, uma vida longa, com saúde e autonomia? Quer, não quer? Então, não vai ser de meia no porcelanato, vai ser na vida real. Olha aqui, quantos de vocês até hoje não pensaram assim, ó, eu quero ter uma vida longeva com autonomia e saúde, então eu vou caminhar de tênis ortopédico, na esteira, comer de 3 em 3 horas, uma comidinha balanceada, me proteger, me agasalhar do frio, passar protetor solar. Não era assim que tu pensava que tu ia ser longevo? Perdeu, total, perdeu, jovem. Total! Esse corpo é um corpo forte? Não, esse é um corpo frágil. Esse é um corpo que não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Acredita no tio Marcelo. Acredita no tio Marcelo. Tu quer viver bem? Chegar nos 90, 96 anos bombando? Então passa trabalho. Aprende. Passa trabalho no mundo real, atual e controlado. Como é que é passar trabalho? Vai fazer musculação, vai praticar jejum intermitente, vai comer mais proteína, vai caminhar em terreno irregular, vai ter exposições controladas ao frio ou ao calor, vai pegar o sol forte, de intensidade forte, mas de curta duração, intermitente, pega sol, faz exercício no sol. Olha aqui, ó, segundo pause na live, para de olhar a fofoca, presta atenção aqui em mim. Olha aqui, ó, olha aqui. O nosso corpo é uma máquina nascida para sobreviver. Nós somos sobreviventes. Esses dias eu ia falar isso numa consulta, no consultório, eu preferi não falar, porque era a primeira consulta de uma paciente que não me conhecia, e eu disse assim, eu prefiro não assustar ela, eu vou ir devagar, tá? Com vocês eu vou ir devagar, mas vou falar assim, ó, nosso corpo, eu vou devagar, eu não vou falar muita coisa para vocês também não se assustarem, tá? Vamos devagar. Assim, ó, lembrem sempre, a saúde e a longevidade, ela é um casamento entre os fenômenos que acontecem no nosso corpo e na nossa mente. A gente tem que chegar na longevidade saudável com cognição, com memória, com inteligência, com bom humor, com amor próprio. E a gente tem que chegar lá com músculo, com osso, com flexibilidade metabólica, tesão, tá?
As duas coisas andam juntas. A parte cultural e a parte biológica, elas são inseparáveis. Elas andam juntas. Mas vocês têm que entender que o corpo é biologia pura. O corpo é biologia pura. Bíceps, quadríceps, ligamentos e tendões, ossos, pâncreas, isso é biologia pura. Aqui a cultura manda pouco. Tá? É tudo junto. Mas se a gente quer chegar aos 96 e ir no banheiro sozinho, se limpar, sair do banheiro e caminhar na rua sem ninguém precisar nos alcançar, bengala e nem nada, porque nós estamos bombando, é biologia pura. É biologia, tá? Biologia, tá? Biologia. E na biologia, pessoal, segura essa. Nós somos animais. E nós somos animais porrada, nós não somos animais frágeis. O que eu não contei para aquela paciente lá aquele dia era assim, ó, minha amiga, ela assiste as lives. É uma senhora, 75 anos, pô, top, espiritualizada, maravilhosa, top. Mas na parte biológica ela ainda erra muito. E eu ia dizer assim para ela, ó, meu bem, amor da minha vida, nosso corpo é um animal, da pior espécie, entre aspas. O nosso corpo é um animal. Se vocês quiserem ir adiante, a gente pode dizer assim, ó, nosso corpo é um animal. Predador de grande escala. O nosso corpo nasceu para sobrevivência. Nós somos desbravadores. #desbravadores. Eu me lembrei também disso por causa da 4ª turma do curso dos desbravadores, e uma aluna botou uma gravaçãozinha onde eu falei isso assim, ó. Nós somos desbravadores, nós somos animais. Biologicamente, tu quer chegar nos 96 bombando, com tesão na vida, tesão e tudo. Então tu tem que entender que o teu corpo quer que tu caia para dentro. Teu corpo quer que tu saia para rua, que tu pegue sol, que tu pegue calor, que tu pegue frio, que tu faça força, que tu agache, que tu coma e que tu não coma. O nosso corpo, para sobreviver, explodir, nosso corpo não tem essa história assim, ó, terceiro pause na live. Aqui, entendendo que o nosso corpo é um monstro forte, imparável, total, a gente tem que entender o seguinte, não tem essa história assim, ó, ai, doutor Marcelo, isso aqui eu não consigo, isso aqui, isso eu não como, isso eu não faço, isso eu não quero. Aí o que eu vou falar agora? Não quero, isso eu não como, isso eu não faço. Nosso corpo é uma máquina que não tem essa assim, ó. Ah, Marcelo, se eu não tenho, olha aqui, ó, olha o terceiro pause da live, quarto eu acho já, né? Marcelo, o que eu como no pré-treino? Não come nada, ou come o que tu quiser. Marcelo, eu não sei se, Marcelo, eu não fico sem carboidrato. Eu não fico sem gordura. Carne pra mim é bem gorda. Eu tenho que ser sem gordura. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Se eu não como de 3 em 3 horas, aí eu passo mal. Quando eu chego da academia, eu tenho que comer alguma coisa. É assim que tu é mesmo? E tu quer viver até quando? Com esse monte de exigência assim? Tu quer saber como é que é um corpo forte, saudável, com perspectiva de longevidade? Então, faz exercício em jejum. Faz, tá. Faz exercício tendo alimentado. Faz, beleza. Tu te alimentou com o quê? Marcelo, eu comi carne com gordura. Maravilha, parabéns. E com carboidrato, com banana? Também. Então tu faz em jejum, tu faz com gordura, tu faz com carboidrato, tu come depois, não come depois. Se tu fizer tudo, come gordura, não come gordura, come de 3 em 3 horas, passa um dia inteiro sem comer, faz exercício de força ou faz uma caminhada de horas, tu faz tudo. Tu caminha em terreno livre, lisinho, mas tu também escala uma montanha e sobe uma árvore, tu faz tudo. Se tu faz tudo, tu vai ter longevidade.
Agora, se tu tem mimimi, mamamá, eu preciso. Não, eu não. Não, só um pouquinho. Deixa eu lixar minhas unhas aqui. Eu não. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Eu como só coisas integrais. Eu não como gordura. Gordura? Não, eu não como gordura. Eu faço 30 minutos de esteira. Eu faço exercício só até eu sentir que eu senti. Depois, quando dói, eu já não faço. Aí eu não faço. Não, eu não faço. Eu faço só exercício leve, eu uso tênis. Eu paguei R$1.400 num tênis com amortecedor, ele é altinho, ele tem o formato do pé. Eu não deixo de ver meu programa favorito, eu só durmo depois de ver meu programa favorito, não me tira minhas coisinhas. Eu não preciso te tirar tuas coisinhas, porque a tua vida, primeiro, vai ser um saco, e segundo, ela vai terminar rápido, porque no primeiro desafio que teu corpo tiver, ele não está preparado, é para nada. Teu corpo não está preparado é para nada, porque tu é muito exigente com as coisinhas que não tem a ver com a biologia. Não tem a ver com a biologia. Tu quer ter longevidade é pé descalço na grama. Tu quer ter longevidade é agachar. Tu quer ter longevidade é pegar sol, é sentir frio, é conseguir comer ou não comer e continuar. A longevidade está no desafio e não no conforto. A longevidade está assim, eu, Marcelo, eu só consigo se eu comer de 3 em 3 horas. Então, para já de comer de 3 em 3 horas. Para já. Marcelo, eu só consigo ir para academia quando eu como. Então, para já de comer. Marcelo, eu só consigo ir para academia se eu não como. Então, vai comer. Então, vai comer. Não, Marcelo, academia para mim é só 3 de 12, depois eu já paro. Então tu pode pegar um personal que te ensine o que é fazer exercício de verdade. Marcelo, eu só caminho na esteira, então vai caminhar para a rua agora. Eu caminho na rua, mas onde ela é? Vai caminhar no paralelepípedo, vai caminhar nas pedras irregulares. De preferência, se o Bueno Félix estiver aqui, marquem o Bueno Félix aqui, @BuenoFélix. Vai caminhar na pedra de pé descalço. Agora pause na live, o quinto pause. Quinto pause na live. Agora eu quero que todo mundo preste muito atenção, porque agora são conselhos médicos. Conselhos médicos. Eu, Marcelo Cardoso, já passei por isso que eu estou falando para vocês. Eu era um bolinho, que nem eu digo. Eu era um bolinho. Eu era o gordinho de meia no porcelanato. Era um bolinho de meia no porcelanato. Tá? Um gordinho, tá? Eu tenho minhas coisinhas ali, fazer o meu cafezinho, 3 colheres de açúcar, tá? Se o Marcelo Bolinho, 93 quilos, meia no porcelanato, pega agora e sai assim, agora eu vou sair, vou caminhar descalço na pedra e vou pegar frio e vou ficar assim. Provavelmente aquele Marcelo Bolinho ia adoecer. Por quê? Porque lembrem, hormese são adaptações biológicas dependentes da dose. E o que é hormese para um pode ser a morte ou a doença para outro. Então façam um autodiagnóstico e vejam assim, em que nível de conforto e exigência tu vive. Em que nível de exigência e conforto tu vive. E depois que chegar numa conclusão de que nível de exigência tu vive, tu começa a te expor a estímulos de acordo com a tua realidade. Vocês vão ver assim, agora a gente está terminando abril, daqui a pouco a gente tem maio e depois junho. No inverno, vocês vão ver, quem já me acompanhava desde o ano passado, viu que no inverno, em geral nos sábados à noite, no inverno, eu boto ou ao vivo no Instagram ou em seguida eu boto nos stories eu pulando na minha piscina congelante, 0 grau, 2 graus, 4 graus e fico 1 minuto dentro da piscina congelante. Eventualmente eu faço exercícios antes chovendo, um horror, uma tragédia lá na rua. Eventualmente eu saio da frente da lareira e faço isso. O que acontece comigo? Nada, eu fico muito melhor, vocês vão ver isso, porque eu boto isso no Instagram. Em momentos assim, certos, eu coloco isso no Instagram. Agora, se o Marcelo Bolinho faz isso, se tu que de repente ainda tá de meia no porcelanato, faz isso,
tu vai adoecer, porque é uma dose muito grande de desconforto para ti. Vamos dizer assim, ó, o meu corpo já tá calejado já para ser, presta atenção aqui, sexto pause na live. O meu corpo já tá calejado para ser agredido pelo ambiente e sobreviver. O meu corpo eu fiz isso ao longo dessa década com ele. Eu hoje posso fazer tudo ao mesmo dia. Eu posso ficar o dia inteiro sem comer, caminhando de pé descalço na pedra, pegar frio e chuva na rua, me atirar na piscina congelante, tomar um banho quente e sentar na lareira. O que vocês vão ver no outro dia? Nada. Vocês vão me ver normal. O meu corpo já está acostumado a ser agredido pelo ambiente e sobreviver. Sabe como é que é o nome disso? Hormésio Marcelo? Não, longevidade. Longevidade. A longevidade mora na quantidade de respostas adaptativas que tu sabe dar aos estímulos agressores do ambiente. De meia com porcelanato, comendo de 3 em 3 horas, usando saltinho ortopédico, tu não sabe dar resposta nenhuma quando o ambiente vem tentar te matar. Quando o ambiente vem te agredir. E teu corpo não sabe o que fazer. Quer chegar nos 96 lá e não depender de ninguém? Começa a treinar o teu corpo para ser um sobrevivente aqui. Não um bolinho de meia no porcelanato. Começa a treinar o teu corpo agora para conseguir ficar no conforto da meia com porcelanato, no rigor do pé descalço no cascalho, no calorzinho da lareira com um cachecol ou no frio eventual pescando ou numa piscina gelada. Porque o somatório das respostas que o teu corpo consegue dar vai ser o que vai tornar possível ou impossível que tu sobreviva às doenças, às intempéries. Então agora volta lá, no começo da live, quando eu falei daquele pobre, daquele cara, aquele catador de lixo, dia após dia passando trabalho, sabe-se lá quanto tempo, sem conseguir se alimentar direito, pegando frio, pegando calor, fazendo força, subida e descida. Quantas pessoas eu já vi morrerem de pacientes e familiares meus nessas décadas que se passaram? Eu sou obrigado a olhar aquele cara ontem catando lixo e disse, porra, eu achei que esse cara tinha morrido há 20 anos. Mas para matar aquele cara é difícil. É como aquele modelo anatômico do estudo da anatomia do primeiro semestre. É difícil matar um cara que não consegue ter resposta para tudo. Esse cara vai adoecendo, ele vai consertando. Agora, quando pega um bolinho que nem o Marcelo, ou como muitos de vocês que estão recém começando agora a aprender, conheci o Dr. Marcelo e parece que existe um outro jeito de viver onde a gente é magro, a gente não engorda, a gente tem energia, a gente não adoece, e agora vocês podem dizer assim, parece que a gente nem morre pelo jeito, porque demora muito a morrer. Porque a gente começa a treinar o nosso corpo para ter resposta para tudo. Tá? Então eu me lembro eu não sei se foi ao vivo, não sei se foi uma das vezes que eu pulei ao vivo na piscina, ou se eu botei no grupo Humanos na Pele, na época, acho que talvez tenha sido isso, que eu botei assim, hoje eu tenho tudo, eu tenho todo o conforto do mundo, eu posso ter o que eu quiser, e fico de pé descalço na pedra, me atiro numa piscina congelante, passo um dia sem comer, etc. Eu tenho tudo e preciso abrir mão disso para poder ter tudo, inclusive saúde e longevidade. Tem também um paciente, um seguidor, e na verdade esquece, não é nem paciente nem seguidor, um amigo meu. Se ele estiver aqui, ele sabe que eu estou falando dele. Que ele nos disse assim, que ele passou muito trabalho na vida, não teve dinheiro, e ele floresceu na vida, ganhou bastante dinheiro, resolveu os problemas financeiros, e ele achou que o sucesso na vida, e inclusive a saúde, estava no conforto, em matar as vontades, em comer o que quisesse, em descansar quando quisesse. O que aconteceu? Ele ficou muito doente e muito obeso. Ele disse, eu ganhei tudo,
e perdi o principal, perdi a saúde, perdi a perspectiva de longevidade. E aí ele foi um cara, essa frase até não é minha, assim, de que hoje eu tenho todo o conforto e eu tenho que abrir mão disso para poder ter tudo, incluindo a saúde. Esse cara falou isso, ele disse, pô, depois do auge do sucesso agora, eu tive que aprender que eu tenho todas as possibilidades, mas eu tenho que abrir mão de muitas coisas para poder ter saúde e longevidade. Então a gente tem que saber ter os dois mundos, ter todas as possibilidades, mas saber que, na verdade, os grandes sucessos, eles vêm das renúncias. Renúncias, abrir mão de alguns confortos e se expor a alguns desconfortos, abrir mão de algumas facilidades e se atirar para algumas dificuldades para que a gente possa crescer. E aí sim, isso é tanto para a parte cognitiva, pessoal, mental, que sem desafio a gente não cresce, a gente não vai para frente. E para o corpo agora vocês já conhecem esse conceito de hormese. A evolução, a saúde e a longevidade não está no conforto, está no desafio. O nosso corpo é um sobrevivente, um desbravador, e não uma coisinha de ossinhos de vidro que a gente tem que dar uma cápsula de cálcio com vitamina D e K2 para não ter osteoporose. Para não ter osteoporose, tem que comer bem, fazer força e pegar sol. Privação, força, desafio. Tá? Quem quiser viver bem e bastante, força, desafio. Conforto é para descansar. Conforto é para descansar. Eu quero ler um pouco, eu vi que vocês escreveram um monte, eu quero ler um pouco os comentários aqui, pelo menos dar uma passada de olho. Vocês são demais, né? Vocês participam demais, sabe? Tem muita gente que entra nas minhas lives e depois me manda assim, diz, pô, teu público, o pessoal que te segue, como participam, né? O pessoal é uma união só. Tá? Imagina assim, ó, eu fico de pé descalço e eu já tenho cistite, Marcelo. Eu fico de pé descalço, eu já tenho infecção urinária. Tá, tudo bem. A pergunta é, o que tu vai fazer com isso? Como assim, Marcelo? Tá, o que tu vai fazer sobre isso? Tu vai aceitar isso? Então, tu é um ser humano com um corpo tão frágil, mas tão frágil, que se tu fica de pés descalços, tu tem infecção urinária. Então, tu tem que ficar de meinha soquete, no porcelanato, porque senão tem infecção urinária. Tá, o que tu vai fazer com relação a isso? Porque então quando for Covid, o que vai acontecer contigo? Quando for pneumonia, o que vai acontecer contigo? Entendeu? Quando te acidentar, quebrar uma perna. Porque, pô, tu fica de pé descalço, tem cistite. Deus o livre. Marcelo, se eu entro na piscina e se eu sento na beira da piscina, me dá cistite. Tá, tudo bem. O que tu vai fazer com isso? Porque isso não é um corpo longevo. Porque se isso já... lembrem que eu falei, que eu treinei, que a gente tem que treinar o corpo para que as agressões do ambiente não sejam capazes de nos promover doença. Pô, tu senta na piscina e tu tem cistite, tá? Tu imagina quando a vida tentar te matar, quando tá chegando o teu momento, tu tá envelhecendo, tu tá começando a ir pro final da vida. Então morreu, né? Morreu porque que capacidade tu tem de sobreviver a isso? Tu entende? Assim, tu tem que começar a ver teus limites e as tuas limitações e as tuas fragilidades como pontos a serem melhorados e não como verdades absolutas, tá? Não, eu tenho essa característica, é o comer de 3 em 3 horas. Eu tenho essa característica, Marcelo. Eu não posso ficar de pé descalço se não tenho infecção urinária, tá bem? E tu vai aceitar esse troço? Eu tenho que comer de 3 em 3 horas, senão eu passo mal, tá bem? Uma vez eu falei assim, ó, acho que foi na última live do ano passado, eu falei assim, ó, tá bom, tu não pode ficar sem carboidrato, tá? Tu não pode ficar tu tem que comer de 3 em 3 horas, tá? Tu caminha uma quadra, tu sobe um lance de escada, tu fica cansado. Tá, conte-me mais sobre isso, porque nós podemos ficar sem carboidrato por meses, ficar dias sem comer e caminhar por horas. Então fale-me mais sobre suas limitações, tá? Por favor, não aceita isso, né? Não aceita isso. A gente tem que conseguir fazer tudo. A gente tem que conseguir fazer tudo. Tudo. A gente tem que conseguir entrar num galpão podre, esvaziar aquilo tudo, limpar, arrumar, entregar aquilo limpinho e voltar para casa.
Ah, não, mas é que eu tenho a minha rinite alérgica e Deus o livre, eu tenho uma crise de asma que me mata. Tá bem. E o que tu vai fazer sobre isso? Como é que tu vai viver a tua vida? É isso aí? Tá. Então é isso, assim. Então vai ter algumas pessoas que vão ser capazes de fazer umas coisas e tu não vai ser. Tá, tu já aceitou esse negócio, assim? É isso mesmo? Vão ter pessoas que vão ter algumas capacidades e tu já aceitou que tu não vai ter. É isso mesmo? Porque se tu tá aqui no Instagram do Dr. Marcelo, tu é seguidora do Dr. Marcelo, tu tá entendendo que existe uma vida diferente para viver. Pô, alguém vai lá num galpão empoeirado, limpa tudo e volta e fica bem? Tu tem que ser capaz de fazer esse troço. Alguém consegue levantar e fazer exercício, e agachar e caminhar? Tu não consegue? Bom, então tá na hora de tu começar a ver assim, bom, vamos começar a se mexer, né? Porque tem que ser capaz de fazer isso, né? Ah, eu vi que umas pessoas fazem low carb, não comem carboidrato. Ah, eu não sei como é que conseguem. Ah, tu não consegue ficar sem carboidrato? Fica mal? É isso? Bom, então tá na hora de começar a ver isso aí, né? Porque tu vai levar essas tuas limitações até onde? Eu sei até onde tu vai levar essas limitações. Eu sei até onde. Eu sei até onde tu vai levar essas limitações. Eu sei. Sabe até onde tu vai levar essas limitações? Até o leito de hospital, quando tu desejaria ser mais forte e resistente. É até lá que tu vai levar as limitações. Tu vai levar até a doença, tu vai levar até a dependência de medicações, até alguém te dizer assim, ó, sabia que poderia ter tido uma vida diferente? Vai dizer assim, ué, como assim? Olha, tu era para ter saúde metabólica, flexibilidade metabólica, e tu era para ter adaptações ao meio para conseguir sobreviver aos estresses. Tu te privou disso em cada vez que tu disse, ah não, eu não abro mão do meu pãozinho com margarina, eu não abro mão. Não, eu não quero fazer exercício, eu acho muito desconfortável. Ah não, eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu acho isso desconfortável. Ah não, eu não posso ficar sem carboidrato, eu acho isso desconfortável. Foi tudo tão desconfortável que vai chegar um momento da tua vida que tu vai ter que viver com o desconforto da privação de doença. E essa tu vai ter que viver. A gente está se treinando enquanto tá bem. Enquanto tá bem, vocês vão ver no inverno, vocês vão lembrar dessa live. Frio, eu moro no sul do Rio Grande do Sul, vocês vão me ver ao vivo numa piscina congelante. Para que esse idiota faz um troço desse? Para várias coisas. Entre elas, para que muitos de vocês assim, jamais eu faria isso. Ah, tu jamais faria? Então me diz o que mais tu não faria, porque eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa biologicamente adequada, qualquer coisa biologicamente desafiadora, qualquer coisa que leve à hormese, à melhoria, que me deixe mais forte, mais hábil, mais saudável, com mais perspectiva de longevidade. Me diz o que mais tu não consegue e eu vou fazer. Qualquer coisa eu vou fazer. Tá? Gostou? Bem-vindos ao lado de cá, bem-vindo ao lado de cá. A gente vai lá no topo do desafio para poder voltar para cá, cruzar as pernas e relaxar. Deixar a vida passar com tranquilidade, sem medo. Esses dias a Daiane tá aqui, colocou lá um post, não me lembro de quem era, e eu repito aqui as palavras desse post lá. Que eu desejaria a todo mundo, todas as pessoas do mundo poderem andar na rua como eu andei nos últimos 2 anos, com a confiança que eu tenho no meu sistema imunológico e na minha saúde. Tá aqui a Daiane. Depois comenta de quem que é aquele post, Daiane. Eu desejaria para vocês a leveza, mas isso é o Marcelo falando, a leveza com que eu vivi os últimos 2 anos em meio ao caos, com a certeza de que seja lá o que aconteça, eu estou preparado para o melhor, tanto que, eu vou dizer para vocês assim, ó,
Tem muita gente que diz assim, não, eu também, eu estou preparado, eu estou muito bem preparado e tudo mais. E furou a fila da vacina do Covid para já fazer, não, já me bota aqui, eu quero a vacina de uma vez. Não, só um pouquinho. Eu já poderia ter me vacinado. Tem vacina para todo mundo? Tem ou não tem? Não tem. Não tem vacina para todo mundo. A gente está engatinhando para conseguir produzir vacina para vacinar todo mundo. Não tem vacina para todo mundo, não é verdade? Então, Marcelo, tem aqui, tu é médico, volta aqui, vem aqui, vou te vacinar. Não, deixa a minha dose para depois, dá para alguém. Pode usar a minha dose. Eu falei isso. Pode usar a minha dose, porque eu não estou exposto, eu não estou trabalhando em hospital, eu não opero mais. Pode usar a minha dose para outro, pode usar a minha dose para um obeso, dar minha dose para um hipertenso, dar minha dose para um diabético. Vacinem o mundo, depois venham aqui me vacinar. Vacinem o mundo, me deixem por último, eu não tenho pressa. Isso é real. Eu não tenho pressa. Pode vacinar o mundo todo aí, depois sobrou 2 doses, vamos conversar sobre me vacinar. Me deixem para depois. O mundo está obeso, está hipertenso e eu produzi em mim a melhor saúde possível. Eu sou o último a ser vacinado. Vacinem o mundo, me deixem por último. Então eu queria que todos vocês pudessem caminhar de peito aberto como eu caminhei nesses últimos 2 anos, pensando assim, nossa senhora, o mundo está num colapso imunológico, que mais mata as pessoas são exacerbações inflamatórias de uma infecção grave, viral, grave, e o que mata é a exacerbação inflamatória, porque as pessoas não têm mais imunidade. E eu estou tranquilo com relação a isso, porque eu tenho a melhor saúde de todas. E pude trabalhar, viver a vida com a minha família, sem o assombro da doença. Quando eu fiz a maratona do emagrecimento, agora há pouco, quem estava vai lembrar, que eu falei assim, ó, imaginem uma vida onde a gente emagrece definitivamente e se livra dos fantasmas que são as doenças crônicas. Era sobre isso que eu estava falando. Aqui a gente aprende a viver uma vida onde a gente simplesmente consegue perceber o que é melhor da vida porque não tem medo do que é pior. Aí não tem medo do que é pior. Por quê? Porque a gente se preparou durante a fase boa para quando chegar uma fase ruim a gente está bem. Então as pessoas estão apavoradas por quê? Porque sempre viveram no comodismo e no conforto sem se preparar para a fase ruim. E nós do lado de cá nos preparamos para a fase ruim no dia a dia. Quando a gente pula uma refeição, quando a gente eventualmente não come nenhum carboidrato, quando a gente toma um banho frio, quando a gente faz um exercício físico, quando eu limpo a minha piscina no domingo ao meio-dia, debaixo do sol, 10 minutos. É ali. E depois o que eu faço? Depois eu não faço nada, eu volto para brincar com meus filhos. Eu não preciso me preocupar com a saúde porque a minha vida me promove saúde automaticamente. Eu não preciso me preocupar com o controle do peso porque a minha vida me entrega controle do peso. Eu não preciso me preocupar com suplementação de espirulina e sei lá o que mais para ter uma perspectiva de longevidade, porque a minha vida me dá perspectiva de longevidade. É simples assim. Quando eu convido vocês para vir para o lado de cá, quando eu convido vocês para aprender sobre emagrecer definitivamente, otimizar a saúde, eu convido vocês a poder encher o peito e dizer assim, ó, tá bem. Pelo que vocês estão passando, eu posso ajudar, porque comigo está tudo bem. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar com isso. Eu me preocupo com outras coisas, certo? Louco demais, né? Esse lado de cá é demais, esse nosso jeito de viver é apaixonante. Pessoal, todos que me seguem, parabéns, assim, ó, e quem tá aqui comigo, 9h20 da noite de sábado, vocês são top demais, né? 200 e pico de pessoas aqui assistindo, conversando. Pessoal, a gente vive numa bolha de saúde, de longevidade, a gente vive numa bolha de qualidade de vida, a gente vive numa bolha de tesão na vida, a gente vive numa bolha de saúde que o mundo não conhece. As pessoas ainda acham que a saúde está nos cálculos, que a saúde está nos suplementos, que a saúde está na proteção, que a saúde está nas medicações.
top demais, top demais. Vocês viram nos stories esses dias? O pessoal é tão desesperado por saúde, ficar desesperado. Eu vi nos stories esses dias assim, suplementar leite materno e coisa e tal. Aí eu me atiro para trás, digo aqui, quando começo com esses suplementos loucos assim, ó. Porque tem que fazer tal coisa e pega lá um pozinho do Himalaia com não sei o que, porque daí vai aumentar a longevidade, vai dar a imunidade. Sabe o que eu faço? Eu chego para trás assim. Porra, tu tá preocupado com a tua saúde mesmo, hein? Pra ti, tu tá preocupado, tu tá pensando em tomar leite materno, tu tá pagando não sei quanto por fazer dieta do HCG, aplicando HCG, tu tá tomando remédio, não sei o que. Porra, é difícil pra ti ser saudável e magro, hein? Putz, eu vou te falar, hein? Porra, tu chega a te submeter a uns tratamentos loucos pra conseguir ficar magro? Não, só um pouquinho. Desculpa, tu faz tudo isso. Aqui nós não precisamos de nada disso. O pessoal do outro lado estão louco. No mundão, que nem eu digo, no mundão. Lá no mundão eles estão loucos. Eles estão tomando leite materno, eles estão aplicando HCG, eles estão comprando remédio do não sei o que, estão mandando manipular uns troços loucos. O pessoal tá louco. Aqui a gente não faz nada. A gente curte de boa. Fica magro. Não adoece. Pega frio, pega calor, pega sol. Não sei se vocês sabem, mas essas nossas condutas todas, a gente mal se queima assim de queimadura solar. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram falar isso? Que a gente quando se alimenta bem, a gente não se queima, sabe aquilo de se queimar toda a pele? A gente não se queima a pele. Vocês já ouviram falar isso? A não ser que a gente fique assim, produz a queimadura solar, né? Mas de pegar sol, ficar vermelho, não, a gente não queima a pele. E agora vocês já sabem, assim, ó, um aporte proteico adequado, uma adequação entre ômega 3 e ômega 6 com uma resposta anti-inflamatória potente. A gente então tem acesso ao ômega 3 ativo, EPA, DHA, de fontes animais, de frutos do mar, e a gente tem uma adequação entre ômega 6 e ômega 3 que favorece aquela pequena conversão de ácido alfa-linolênico em EPA e DHA. A gente não inflama, aí não adoece. E os caras tão loucos lá, vendo assim, não, agora nós vamos achar essa medicação aqui, essa suplementação, vai valer. O que vocês estão loucos, hein? Nós todos aqui, nós olhamos pro lado de lá. Essa gente é estranha, hein? Nós começamos a olhar assim, ó, tudo que eles estão fazendo, essa loucura toda que estão fazendo em busca de saúde, coisa e tal, a gente olha assim, porra, essa gente é estranha, hein? Porra, é estranha essa gente, hein? Eles devem estar de brincadeira, hein? Não, olha ali. Eles devem estar de brincadeira, só pode estar de brincadeira, pelo amor de Deus. Só pode estar de brincadeira. Claro que não, né? Porque é complexo. É complexo, tá? Pra gente chegar aqui onde eu tô hoje, assim, ó, de poder brincar com vocês, poder conversar sobre isso de brincadeira, assim, ó. Tá? Pra gente poder chegar nesse nível aqui de brincar sobre isso, sobre medicina, a Daiane que tá aqui debochando e rindo aqui, brincando, que ela sabe, assim, a Daiane sabe muito mais do que eu sobre ciência, ela é uma doutora em ciência top, assim, química. Claro, a gente hoje sabe essas coisas em alto nível e para nós hoje é legal falar isso assim, né? Hoje para nós é legal falar assim, porra, a gente não adoece, a gente controla hoje a gente domina. Para quem está chegando aqui no Instagram há pouco e está assistindo essa live ao vivo, ou eu vou deixar ela gravada e quem estiver assistindo. Pessoal, a gente já sabe como ser magro, longevo e não adoecer, a gente já sabe isso. A gente já sabe. Claro, para ti talvez seja novidade ainda, tu ainda não sabe, tu ainda tem aquelas dúvidas, assim, ó, come aveia ou não come aveia? Pode comer a pele do frango ou não pode comer? Afinal, usa ômega 3 ou não usa ômega 3? Vocês ainda têm esse, né? Afinal, come de 3 em 3 horas, come 4 vezes por dia, faz jejum ou não faz?
Afinal, faz zumba ou faz musculação? O que que emagrece? É zumba ou é musculação? Vocês ainda estão se perguntando esses negócios ainda. Mas banho frio não faz a gente ter um derrame, a gente não fica com a pressão alta. Vocês ainda estão começando a aprender essas coisas assim. Então, hoje pra mim, eu chego aqui, relaxo, assim, diz, porra, hoje eu digo assim, ó, não tem como me engordar, é impossível me engordar. Não tem como eu ficar diabético, é impossível, não trancou o vídeo, sou eu que estou repetindo, é impossível eu ficar diabético, é impossível eu engordar. Só que vocês vão ver nas fotos aqui do Instagram, eu era diabético, eu era obeso, eu era hipertenso. Hoje eu digo assim, ó, é impossível eu ter gastrite, é impossível eu ter doença inflamatória crônica, é impossível. Não trancou o disco, é porque é real, é impossível. Tá? Só que hoje eu digo isso assim com tranquilidade, brincando, no final da história, né? Eu capinei, passei trabalho, como vocês às vezes estão começando, né? Então sejam bem-vindos, assim, ó, vão devagar, respirem fundo, fiquem comigo. Vão aprendendo as coisas, vão assistindo as lives, olhem as postagens, leiam os comentários, deixem as perguntas. Eu cada vez mais vou tentar responder as caixinhas de perguntas. É difícil para mim responder tudo, é um monte de perguntas, e eu gosto de responder. Não consegui responder de novo todas, mas tudo bem, eu vou sempre tentar responder tudo. Deixa as perguntas ali. Eu não guardo nada, eu falo tudo que dá para falar aqui no Instagram. Tem uma parte gigante que não tem como falar no Instagram, é impossível falar. Mas toda a parte que dá eu falo aqui, tá? Foi um grande prazer, espero ter ajudado mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao lado de cá, o lado onde tudo acontece automático. Sejam bem-vindos ao lado de cá, onde a gente não precisa ficar de meia no porcelanato e onde a gente não precisa suplementar com leite materno. Um abraço, boa noite.